Muito bem. Não ia fazer esse vídeo aqui não, mas acho que a omissão é um problema. Então não vou me calar não. Vou poder falar enquanto eu posso, né? Vamos dar uma volta. Muito bem. Queria falar com vocês hoje sobre o que está acontecendo nesse país. E porque você pode estar sendo enganado. Talvez assim, deixa eu levantar essa hipótese. Muito bem. Vamos recapitular aí o que aconteceu no Brasil nos últimos 13 anos. Eu vi quando o FHC saiu e o governo Lula ascendeu, um aumento do poder de crédito. Eu vi muita gente viajando para fora, gente comprando carro, enfim. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque existia um plano econômico competente por parte do... Tem um urubu aqui, galera. Competente por parte do governo Fernando Henrique. E ele ia ter... ele ia colher os seus frutos, né? E aí o Lula veio e colheu parte desses frutos. Isso quer dizer que todo o sucesso do governo PT dali pra frente foi culpa do preparo do Fernando Henrique? Não. Isso quer dizer que isso fez parte do sucesso. O que mais fez parte do sucesso? Os royalties. Esse tipo de conversa normalmente ninguém fala, que royalty não traz voto. Então os royalties trouxeram, de certa forma, um florescimento da economia brasileira, e isso encheu os cofres públicos do Brasil de grana, o que propiciou que se fizesse muita coisa nesse país, do ponto de vista social, enfim. Então, note que nem tudo o que o PT fez foi com o seu dinheiro. Muita coisa que ele fez foi lucro por conta dos royalties. O que aconteceu com o governo Dilma? Eu estou dando essa introdução só para você entender onde é que você está hoje. O que aconteceu com o governo Dilma? O Lula não podia se reeleger, ele precisava colocar alguém no lugar. Curiosamente, ninguém falava mal do Lula, né, quando ele estava lá. Que estava todo mundo bem, estava todo mundo viajando, estava todo mundo com grana no bolso e a economia estava boa. Botaram a Dilma. Quem era a Dilma? A Dilma não era uma política. A Dilma era uma mulher da área de economia, sem nenhum engajamento político que fosse minimamente aceitável, sem uma boa oratória. Botaram a mulher lá. E... bom, ela foi um desastre do ponto de vista político. Ela quebrou o país? Teve sua responsabilidade, com certeza. Por que ela teve a sua responsabilidade? Porque ela não soube administrar o jogo de poder político. Ela não percebeu o que estava acontecendo. O Lula cometeu um grande erro, colocando o Temer como vice, numa tentativa de trazer o PSDB para junto do PT. Então, pois é, cometeu um gravíssimo erro. Por quê? Justamente porque o PT manteve o seu...
Então, justamente por que o PT foi trazer o Temer para vice? Porque o PT jogou todo esse tempo na esfera do democrático. Por mais que ele tenha cometido alguns deslizes bem básicos, como tentar comprar voto de pessoas com supostos apoios financeiros, né? Muita gente acha que o Bolsa Família foi de fato uma forma de comprar voto. E foi mesmo. Ele continuou jogando na esfera da democracia. Muito bem, deixa eu sentar aqui um pouquinho pra gente conversar. Ele continuou jogando na esfera da democracia o tempo inteiro. E aí o que aconteceu? Bom, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Tropa de Elite 2. Se você viu Tropa de Elite 2, você vai entender. O pessoal percebeu que podia lucrar mais se não tivesse um intermediário. Quem era o intermediário? Era o PT. Então os caras resolveram tirar o PT do poder para poder lucrar mais, para que não tivessem que dividir os lucros das tramóias com o PT. Deram um golpe, legitimado por pessoas como você, que começaram a ver uma economia em declínio. Por que a economia começou a declinar? A economia começou a declinar porque houve excesso de crédito de forma irresponsável, começou a declinar por causa de uma especulação imobiliária gigantesca. Então, por causa de uma especulação imobiliária gigantesca, e começou a declinar por causa dos royalties. O mundo começou a entrar em uma crise, e não, isso não é desculpa para o Brasil quebrar. Houve uma ingerência muito grande, porque a Dilma entrou em um cenário político e econômico onde existia muita entrada de dinheiro, e aí a responsabilidade correu solta. E aí a Globo começou a noticiar dia após dia, falando somente do nome da Dilma. Só que o Brasil não funciona dessa forma. Por mais que tentem te vender, o Brasil não funciona dessa forma. Ele é uma democracia com 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. E ninguém falou do papel da Câmara dos Deputados na crise. Ninguém falou da questão toda da manipulação da opinião pública para legitimar um golpe de Estado. Só que a coisa fugiu do controle. Você acreditou que todas as mazelas da sua vida são culpa do PT, quando eles tiveram uma parcela de culpa, mas não foi só eles de forma nenhuma. Tá? Todos os políticos tiveram a sua parcela de culpa no que aconteceu. E por conta disso, por conta dessa crença de que a culpa toda era do PT, coisas loucas começaram a aparecer, como ditadura comunista, quando na verdade a sua opinião sempre foi respeitada, do ponto de vista de que ninguém foi na sua casa te sentar o cacete quando você falava alguma coisa contra o que estava sendo dito pelo governo. Ninguém caçou a sua religião, ninguém foi no seu culto te bater ou incendiar o templo porque estavam sendo contra o que o governo vigente estava dizendo sobre homossexuais, sobre negros e sobre outras minorias, certo?
Então a sua opinião sempre foi respeitada do ponto de vista de que você não seria cerceado, você não teria seus direitos cerceados por expressar uma opinião X que era diferente da do governo. Tá? E aí, bom, você acreditou nisso. Você acreditou que toda a culpa de todas as mazelas desse país são do PT. E aí você botou na sua cabeça de que qualquer coisa seria melhor do que o PT. Note que quando você chega a essa conclusão, você tem uma amnésia seletiva muito curiosa, onde você esquece todos os 8 anos que você teve de progresso. Progresso mesmo. E todos os outros 6 anos que teve filho de gente entrando na universidade, teve gente progredindo e tal. A duras penas às vezes, com certos problemas de emprego, de violência, bastante. Mas, volto a dizer, de forma nenhuma a culpa foi só do PT. E bom, aí a gente chega no ponto crucial da coisa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque as pessoas resolveram votar num camarada que está há 20 anos na política, como ele mesmo disse, no baixo clero, ou seja, o cara não tem experiência de gestão pública, nenhuma, é zero, não tem conhecimento de economia, não tem conhecimento de como funciona a educação. E aí você pode vir com o argumento de que, mas educação, o PT também não investiu muito. É verdade. Ele podia ter investido mais e de forma mais direcionada. Eu acho que ficou um negócio muito... Mas investiu mais do que o governo FHC, com certeza, e mais do que qualquer outro governo que veio antes dele. E aí você quer botar esse cara que diz abertamente ser contra homossexuais. Não adianta falar que ele não falou, ele falou. Um cara que vai na Globo News e diz que lê Ustra antes de dormir. Um cara que diz que a ditadura só não foi melhor porque não matou mais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. E aí agora eu vou falar porque um inscrito do canal, o Velho Lobo do Mar, veio comentar no outro vídeo meu que eu me posicionei contra o candidato com 46% dos votos, hoje, né? Que eu era um burguesinho mimado. Deixa eu te falar uma coisa, e eu gostaria de falar isso pra vocês também. Eu moro aqui no mesmo condomínio do pastor Silas Malafaia. Ele mora numa casa aqui, ó. Eu vou deixar um link, inclusive, para vocês, mostrando a casa do camarada. O cara que você vai votar, que tem os 46% dos votos válidos, que está indo para o segundo turno, ele é apoiado pelo Silas Malafaia. Sabe qual é a diferença entre o Silas Malafaia e eu? A diferença é que eu moro aqui, eu sou sustentado pelo meu pai, sim, tá? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, tá? Porque meu pai é um cara honesto, meu pai trabalhou a vida inteira de forma honesta, de só meu pai já foi taxista, tá? Meu pai trabalhou de só a só para eu poder morar aqui. Então, se eu moro aqui, eu devo isso ao meu pai. E felizmente meu pai me criou de uma forma boa, onde eu busco compartilhar conhecimento de forma gratuita. O Sr. Silas Malafaia é um camarada que enriqueceu e mora aqui com dinheiro de pessoas humildes, tá? Você sendo evangélico ou você não sendo evangélico, isso pouco importa.
Eu só espero que você tenha o mínimo de autocrítica para entender que certas coisas não tem comparação, não tem como você querer defender um cara como um Silas Malafaia, como um R.R. Soares, como um, sei lá, como um Edir Macedo, tá? Por mais que eles façam, e eu duvido muito que eles façam, é um trabalho muito tosco que eles fazem, de trabalho social, tá? O custo desse trabalho social, do ponto de vista de atraso para o país, é uma coisa que não compensa, tá? Tanto eles não investem tanto assim em trabalhos sociais que sobra dinheiro de sobra para o cara poder morar aqui numa casa de 4 milhões. Eu não moro numa casa de 4 milhões, eu não tenho o patrimônio do Silas Malafaia, eu simplesmente sou vizinho do cara. Moro bem, felizmente, e felizmente por morar bem eu posso fazer os vídeos que eu faço do jeito que eu faço para vocês de graça. Sabe o que eu tenho ganhado com isso? Eu ganho com isso uns R$400 a cada 6 meses para poder fazer vídeo para vocês. Sabe o que eu ganho com isso também? Eventualmente um ou outro obrigado, eventualmente um ou outro agradecimento mais rebuscado, mas eu recebo muita crítica, eu recebo muita raiva das pessoas, sabe? Quando eu falo que as pessoas querem ouvir, elas agradecem muito, querem ser suas amigas e tudo, e quando você fala alguma coisa que desagrada a elas, elas se tornam suas inimigas ferrenhas. Quando você aponta a falha de caráter de certas pessoas, elas se tornam suas inimigas ferrenhas, elas não colocam a mão na cabeça, não colocam a mão na consciência para mudar, talvez, para fazer uma autocrítica. As pessoas não fazem isso. As pessoas simplesmente te odeiam, as pessoas simplesmente te atacam, como se me chamar de burguesinho mimado fosse me causar algum tipo de constrangimento, alguma coisa assim. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu não sou um burguesinho mimado. Eu gasto muito menos dinheiro provavelmente que você. Eu tenho um padrão de vida que é humilde em muitos aspectos. Então eu só gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Pensem bem se vocês não estão sendo enganados, porque quem está por trás desse candidato novo que vocês estão defendendo e, sabe, com uma proposta de salvar a moral e os bons costumes desse país, é um cara que está sendo apoiado por Silas Malafaia, pela bancada evangélica em geral, pela bancada da bala e pela bancada ruralista, que são as bancadas mais retrógradas desse país. E hoje, num mundo globalizado como o nosso, quem é líder é quem detém tecnologia e conhecimento científico. Não é quem defende com unhas e dentes dogmas religiosos, e não é definitivamente quem tenta resolver questões públicas de mais de 500 anos de história com porrada, tiro, repressão e deboche. Tá bom? Então, esse pode ser o último vídeo do canal. Eu não sei o que vai acontecer com esse país daqui pra frente. Eu acho que as pessoas estão muito bovinas do ponto de vista da situação que está acontecendo no país. Elas estão assim, não vai acontecer nada. Eu acho que os 30 anos de democracia que a gente viveu e está vivendo agora, né, terminando de viver, deixaram as pessoas muito anestesiadas com o risco de perder os seus direitos que elas nem pensam que têm. Bom, eu acho que é isso.
Antes que você me chame de petralha, de petista, de esquerdopata ou coisa que o valha, eu vou votar na Haddad. Há muito contragosto, muito puto. Eu não acho que o PT deveria entrar no poder nesse momento. Eu acho que ele não merece. E eu acho que não tem clima político e social para isso. Porém, entre o Bolsonaro e qualquer outro, eu votaria em qualquer outro, sem sombra de dúvidas. Podia ser o Alckmin, que eu desprezo. Podia ser o Amoedo, que eu não vou com a cara. Podia ser até o Boulos, que eu acho que não tem a menor condição de governar um país, mas que pelo menos não ofereceria risco à minha liberdade de expressão. Então, se você dá algum valor à liberdade de expressão que você tem, pensa bem no teu voto, cara. Se você dá algum valor a esse tipo de mídia que você aprende, como o YouTube, você aprende de forma gratuita, pensa bem no teu voto, cara, sabe? Pensa bem. Por mais que você se julgue uma pessoa de bem, né? Eu sou uma pessoa de bem, não vai acontecer nada comigo. O que vai definir se você é uma pessoa de bem ou não em um eventual governo do cara é se você segue ou não a cartilha que ele vai te vender, que ele vai te impor. E no momento em que você questionar essa cartilha, você deixa de ser uma pessoa de bem e passa a ser um esquerdopata. Você passa a ser colocado numa caixinha onde as pessoas te julgam, onde as pessoas simplesmente tiram a sua humanidade e podem fazer o que elas quiserem com você, com a legitimidade do governo, tá bom? Então eu acho que esse é o meu recado para vocês. Não sei quando eu vou fazer vídeo, eu estou extremamente desmotivado para fazer vídeo. Então acho que só posso desejar boa sorte a todos e que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Eu acho que é isso. Falou? A gente se vê no próximo vídeo.